tempo para tudo, não? Um tempo para tudo. Foram as grandes privatizações das empresas. Foi também um momento que foi polêmico, tinha o partido da oposição que falava que o país estava perdendo toda a riqueza que tinha, porque estava crescendo. Porque a empresa pública também é mais discreta, normalmente. Não concorre no mercado, não tem esses padrões de eficiência e eficácia que precisa uma empresa privada para poder pagar salário e fazer lucro. Empresa privada, sim, desperdicia tempo, desperdicia material, normalmente não funciona tão bem. Lo mismo así, Telefónica es una empresa privada, no es española, podría ser chinesa, empresa privada, como tienen muchas empresas privadas de Estados Unidos, de los países que están unidos. Como se fala de nacionalización, desde un punto de vista que va a perjudicar mucho a gente, se va a crear una inseguranza jurídica tan grande que muchas otras empresas van a pensar 2, 3 o 5 veces si investir en ese país, como acontece en Venezuela. Venezuela, como sabes, adoptó esa política y se acabó con el país. La empresa que era lucrativa nacionalizó, da pérdida. Grupos empresariales extranjeros que estaban llegando para investir en el país, crear empleo y dejar la tecnología allí, también es bueno que me le va a enviar remesa de lucro lá fora. Se le ya crió empleo, ficó aquí el salario y la tecnología ficó. Esos funcionarios que están en esa empresa pueden salir y crear una empresa similar o igual, hacer con competencia. Hay momentos que usar la economía tiene que ser y nacionalizar una empresa, lo que te refiero, es muy fácil. También porque a IPF no era solo Repsol tiene un 51% de participación. Mas tinha otro grupo argentino y otro grupo estadounidense lá dentro. La só privatizó a parte española, porque ya se estaba en conjunto. La empresa también es das outras sociedades. Então, sobretudo, o pior é a insegurança jurídica de cara aos investimentos que a Argentina iria receber. Mas ela já está há algum tempo e não recebeu esses investimentos, né? A gente tem a Petrobras aqui no Brasil, quer dizer que ela foi criada com dinheiro público e a partir do momento que começou a ter uma gestão competente ali do Estado, ali, a coisa começou a funcionar. E hoje é a segunda maior companhia do planeta. E quer dizer, a Repsol entrou lá, está lá já há um bom tempo, eu trabalho na área de... Né? Eu desconheço o caso exato, se fez o que tinha que fazer ou não. Então, é o que eu disse, o exemplo que eu dei foi da Telefônica, que veio aqui, avançou, mas só que é campeã hoje no Brasil de reclamações, a empresa que mais sofre crítica do consumidor. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Inclusive, eu perguntei se lá também ela é tão ruim assim, ela é tão criticada assim. Não, Telefônica lá funciona. Lá tem Telefônica, tem Orange, não sei se é holandesa. Já trocou até o nome aqui. Já trocou até o nome, a Telefônica, não é mais telefone. Telefônica tem Telefônica, tem o telefone fixo, tem Movistar, tem telefone celular. O problema do Telefônica ela assumiu o Teleste. Sim. É que nem Na ordem. Leandro, eu, depois você. É, porque o meu tem referência. Depois a mim. Falou, né? Da Telefônica. Depois voltar. Os países da Europa, o Brasil é um país de quintal, né? Só que ultimamente a gente vê muito empresas de outros países que estão investindo. É pelo fim comercial mesmo aqui no Brasil. Pela facilidade se esquece, porque facilidade não tem nenhuma. Não tem. Então, por fim comercial. As empresas vão de ter lucro. São empresas criadas para ter lucro, menos a só. Então, por que vem aqui? Porque agora se está investindo muito na China, na Índia, na Rússia, México, Brasil, os BRICS também. Os BRICS é o que mais se fala, BRICS, né? Agora com Sudáfrica também. Empresas europeias, em geral, não sei o que acham de Brasil, porque é um mercado muito grande, ainda tem 200 milhões de pessoas, muitas pessoas tem muito a desenvolver no país, muito a fazer na infraestrutura, no consumo, na moradia, também tem a fazer. O país economicamente está estável, juridicamente também, meio que muito burocrático, muito imposto, a economia nos últimos anos melhorou muito, não tem nada a ver com esse Brasil, faz 20 anos com inflações aqui muito por cento. Por
caso, a empresa resolvió vir aqui porque culturalmente é muito mais similar, tanto pelo trato pessoal, pela língua, pelas costumes. Nós na China, muito difícil, o chinês também muito difícil. Rússia é o mesmo, é tão ou mais, eu não conheço, mas vou falar que é mais corrupto ainda que o Brasil. Então, ir ali, até ali, fazer um investimento produtivo num país desses e não poder te integrar nas sociedades, e para vender pode se complicar, porque é mais complexo. Então, por aqui. Mas o Brasil é realmente um país. Ah, dá licença, professor. Gente, eu acho que tem mais algo depois, né? Isso. Senhora, você vai ficar com falta. Só queria avisar, tá? Traz, Verdade. Porque professor. traz meus fatores. Mas eu acho melhor a gente ter aula, né? Vamos fazer com vela. Ah, obrigada, Camila. Já que desde as 7. Depois da bronca da aula passada, se você não tivesse avisado, a gente ia ficar até no escuro esperando. Tá bom, tchau. Tchau, obrigada. Vindo por chileno. Não sei se conhece chileno. Não, sou eu. Não, mas é bem rapidinho. deixa ela ser. Não, é que aqui nós temos uma legislação exclusiva voltada para o consumidor. Na Espanha, vocês têm também essa legislação para o consumidor? Tem como nós Tênis, tem um organismo de defesa ao consumidor também, o qual não legisla, mas aplica toda a legislação, e se alguém tem um problema de consumo, até você comprar algo com uma garantia e não te cobra, você pode reclamar, o organismo Que coisa boa. Ele intermedia, tem legislação especial para isso. Quanto ao mundial, a legislação trabalhista laboral da Espanha é similar à nossa, tem muitos benefícios, tem muitas garantias ao trabalhador. Tem muitas garantias, muitos sindicalistas muito fortes também.